Queridos irmãos, com muita alegria vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um privilégio muito grande para nós estarmos juntos, glorificando e exaltando o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Os irmãos estão felizes por isso? Podem dizer amém? Amém. Sem perda de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Vamos ler um texto muito conhecido que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, eu quero aproveitar para agradecer a Deus pela vida do querido pastor Carlos, que é um grande e querido companheiro de ministério. Pastor Carlos talvez não saiba, mas eu acompanho já há muitos anos, desde a minha iniciação no ministério, que eu ouço o pastor Carlos pregando ali em São Paulo, nas convenções. Eu fiz parte muitos anos da Comadesp, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, seu ministério, toda a igreja que está aqui sob sua responsabilidade ministerial e cuidados pastorais. A vida de todos os obreiros, pastores, mestres, pregadores que estão aqui também ladeando-o, cooperando para que este ministério, para que esta igreja atue com excelência na obra de Deus, como temos visto. E para nós é uma alegria muito grande. Estamos vindo ali de Guarulhos, São Paulo, como o pastor já bem disse, e temos um amigo em comum, dentre tantos, né, pastor? Mas especificamente pastor Mateus Soares, e quero louvar a Deus pela vida dele também, por esta oportunidade de fazer parte deste culto abençoado, culto voltado às missões. Meus irmãos, eu antes de ler o texto já pedi permissão ao pastor, e ele me autorizou a falar um pouquinho dos meus livros, meus materiais. O Senhor tem nos dado a graça para escrever, e eu trouxe aqui 3 dos livros que Deus nos concedeu. O primeiro chama-se Pregando com Excelência, é uma introdução à pregação, uma introdução à homilética, prefaciado pelo pastor Napoleão Falcão, um grande e querido amigo. E esse livro é um mini curso de pregação que fala desde a formação de um esboço, desde o caminho do pregador antes da mensagem até o pós-mensagem. Também tem várias dicas preciosíssimas de oratória romana, de retórica grega, de comunicação, de expressão verbal, como você chamar a atenção do público para quem você está falando, até dicas de língua portuguesa para você melhorar também na sua forma de falar e de se expressar, sendo mais eloquente na pregação. Claro, serve para todas as áreas em que você for falar em público, desde uma reunião para 10 pessoas, como também para uma reunião ou um congresso com 10.000. Esse outro livro é muito importante e tem sido uma bênção para muitas pessoas também. Curso de formação continuada para educadores cristãos, uma edição limitada, produzido pela CPAD, Liderança, Administração e Ensino Cristão na Escola Bíblica Dominical. E aqui nós temos vários assuntos relacionados à educação cristã, principalmente voltados à Escola Bíblica Dominical, para aqueles que trabalham com a EBD e também para aqueles que ensinam teologia. Um livro muito abençoado. E este outro já é uma obra um pouquinho maior, quase 700 páginas, Teologia das Cartas Paulinas, uma exposição luso-brasileira, como o próprio nome já sugere. É uma exposição da teologia de Paulo em suas 13 epístolas, nas suas 13 cartas. Então não é um comentário das cartas de Paulo, é uma exposição da teologia de Paulo nas suas 13 cartas. É bem diferente. Fala-se então da essência de cada uma delas. E eu tive o privilégio de ser um dos autores deste trabalho, com teólogos portugueses, como eu disse, uma exposição luso-brasileira, doutores em teologia, mestres da palavra de Portugal e do Brasil. Todos esses
materiais estarão à disposição dos irmãos. Após o culto, se você desejar adquirir, adquira. Se não desejar, adquire do mesmo jeito. E Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Amém, meus irmãos? Toda a verba arrecadada com a venda dos nossos livros, nossos materiais, são revertidos para uma ONG específica que eu e minha esposa, a gente preside, chama-se Criança Esperando, Faça uma Família Feliz. Criança Esperando, tá? Não é Criança Esperança. Não confunda, é totalmente diferente. Criança Esperando é uma ONG que eu e minha esposa, a gente preside, e não tem muitas crianças, então você pode ajudar com facilidade. Só são duas, meus 2 filhos, né? A Ana Isabela e o Rodrigo Augusto. E a família feliz, pastor, é a minha, né? Se você comprar. É porque todas as vezes que a gente sai, pastor, eles ficam esperando alguma coisa, né? Esperando um danoninho, né? Um biscoitinho. Então a gente tem que levar alguma coisa para eles. Claro que eu estou brincando, mas esses livros serão também utilizados em suas vendas para a obra missionária. Nós temos várias obras que auxiliamos financeiramente e também teologicamente. Uma delas, que é uma das que eu tenho focado mais, está no Peru, na selva peruana, onde cerca de 30 crianças órfãs de pai e mãe não têm o que comer, e nós damos um suporte dentro das nossas condições com as vendas dos livros, e tem sido uma bênção, e Deus tem feito uma obra maravilhosa naquele lugar. Então, Deus abençoe a todos. Ao final, se eu sentir de Deus, posso até presentear alguém, né? Deus toca no nosso coração, né, pastor? Aí a gente vai lá e presenteia alguém. Como eu sei que eu não vou sentir nada hoje, então tira o escorpião do bolso e compra. Abençoa o servo de Deus. Brincadeira. Queridos, vamos ao que interessa. Quem achou Marcos capítulo 8, pode dizer amém? Amém. Versículo 22 a seguir. Obrigado, querido. Versículos 22 a seguir. Está escrito assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que ele tocasse. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impôs as mãos sobre ele, e perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. 26. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos, indubitavelmente é um dos textos mais emblemáticos e pujantes e áureos das páginas neotestamentárias, isto é, do Novo Testamento. Tendo em vista que quem o escreve sabia de fato o que estava fazendo, o nosso irmão João Marcos, também conhecido como Marcos. E apesar de Marcos não ter sido um dos 12 discípulos diretos de Jesus, como muita gente pensa de forma equivocada, que Marcos foi um dos 12, assim como Lucas, mas estes dois não foram. Marcos foi discípulo de Pedro, à medida em que Lucas foi discípulo de Paulo, mas indiretamente ambos discípulos de Cristo, mas não faziam parte do grupo dos 12. Mesmo assim, entretanto, ele conheceu de perto o que era um homem de Deus e soube como servir ao Senhor de forma excelente. Aqui nós temos o evangelho que nós podemos chamar de evangelho jornalístico, como alguns eruditos gostam de fazê-lo, pois Marcos é o primeiro dos evangelistas a escrever sobre Cristo, e por isso ele o faz de forma bem sintetizada, ele faz de forma bem resumida. Ele escreve apenas 16 capítulos,
E nesses 16 capítulos, ele descreve a vida de Cristo para os romanos. Como ele está escrevendo aos romanos, e os romanos não eram tão afeitos aos discursos prolongados como eram os gregos e como eram os judeus, ele foca naquilo que mais chamava a atenção do povo romano, que era a praxis, a prática, a ação. E o tempo todo Jesus está em movimento no Evangelho de Marcos. Tanto é verdade que a palavra que mais aparece no Evangelho de Marcos, nos seus 16 capítulos, é a palavra imediatamente. A palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes, para mostrar que Jesus o tempo todo está em atividade. Imediatamente foi curado, imediatamente se levantou, imediatamente se retirou. O tempo todo Marcos vai mostrando Jesus agindo, para que quando os romanos lessem o texto, eles não se enfadassem logo do início e o deixassem de lado. Agora, é interessante que Marcos também poderia ser chamado de o Evangelho segundo Pedro, porque as informações que o nosso irmão Marcos tem são advindas das pregações e ensinamentos do apóstolo Pedro. O que é curioso, queridos e amados irmãos, é que esta passagem nos chama muito a atenção à medida em que o nosso querido irmão em Cristo vai nos descrevendo. O versículo 22 diz que Jesus chegou na cidade de Betsaida. Repita após mim, Betsaida. A palavra Betsaida, ela vem do hebraico Beit Shaid, que significa casa de pesca. Casa de pesca. Porque aquela região era de fato uma região pesqueira. E vocês se lembram que a maioria dos discípulos de Jesus era de pescadores. Quase que todos eles trabalhavam com pesca. E pelo motivo simples e singular de que aquela região da Galileia era uma região que tinha muita pesca. Quem pescava naquela época, no primeiro século, na região da Palestina? Os mais pobres, os mais necessitados. Por quê, pastor Rodrigo? Porque os que não tinham terra para plantar e colher, portanto não tinham, para usar uma expressão atual, propriedade privada, tinham que trabalhar no que era público. E o que era público? O mar da Galileia, que você sabe que não era mar, mas é um grande lago, onde as pessoas, segundo alguns historiadores, cerca de 2.000 pessoas diariamente tiravam o sustento para suas casas de lá, daquele grande rio. É interessante também nós dizermos nessa introdução que Jesus chamou pescadores para pescarem. Só que Jesus, quando os encontrou, disse-lhes o seguinte: eu quero que a partir de agora vocês não pesquem mais peixes, mas pesquem homens, porque há uma grande, descomunal diferença entre pescar peixes e pescar homens. Quem pesca peixes, pesca o que está vivo para matar. Quem pesca homens, pesca o que está morto para dar vida, e vida com abundância. Foi para isso que Jesus nos chamou, para tirarmos pessoas da morte e conduzi-las à vida eterna. Isso é missões. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. E Jesus chegou em Betsaida. Só que temos um problema gigantesco aqui. Qual é o problema?
A cidade de Betsaida está sob maldição. A cidade de Betsaida está debaixo de uma palavra de maldição. Pastor, quem amaldiçoou a cidade, pelo amor de Deus? Jesus. Jesus. Se você ler Mateus capítulo 11, você vai entender o que eu estou dizendo. Não leremos agora por conta do tempo, mas depois você faça esse exercício em casa, leia e você vai descobrir o porquê. Eu vou parafrasear para ganharmos tempo. Jesus olhou para a cidade de Betsaida e também para outras duas, Corazim e Cafarnaum, e proferiu a seguinte sentença: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro e em Sidom fossem realizados os milagres que foram realizados em vós, eles teriam se arrependido, mas vocês não quiseram. Deixa eu contextualizar para você entender a gravidade da coisa. Essas três cidades, Betsaida, Cafarnaum e Corazim, não necessariamente nessa ordem, foram as cidades nas quais Jesus mais realizou milagres. Você consegue entender isso? Foram as três cidades onde Jesus mais realizou milagres. E pasmem os senhores e as senhoras, mesmo assim, eles vendo paralíticos andarem, eles vendo leprosos ficarem limpos, eles vendo surdos ouvirem, cegos enxergarem, até ressurreições eles contemplaram. Mesmo assim, eles não se converteram, eles não quiseram Cristo. Aqui há uma grande lição para nós: milagres não salvam, mas o maior milagre é a salvação. Quem foi salvo, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque este é o maior milagre do mundo. Há muitas pessoas em nossos dias que estão à procura de milagres e não de Deus. Eles não adoram a Deus, eles adoram o milagre. Sem perceberem, estão numa busca desenfreada pelas mãos de Deus e não pela sua face. Há uma grande diferença entre buscar a face de Deus e buscar as mãos de Deus. Quem busca as mãos de Deus, busca o que Deus tem para dar. Quem busca a face de Deus, busca comunhão, intimidade, relacionamento. Você nunca vai enxergar na Bíblia Deus nos incentivando a buscarmos as suas mãos, o que Ele tem para nos dar. Mas você vai ver o tempo todo Ele nos incentivando a buscar a sua face, porque quem busca a face de Deus anda com Deus, e quem anda com Deus é abençoado em todas as áreas. Então Jesus chegou na cidade de Betsaida. Eu estou no versículo 22 ainda, presta atenção. Quando Jesus chegou na cidade de Betsaida, a cidade está debaixo de maldição. Porém Jesus não deixou de estar ali. Como assim, pastor? Ele nunca desiste da gente. Mesmo debaixo da maldição, Ele está ali, porque Ele não quer ver ninguém perecer. Você entende isso? Jesus está na cidade de Betsaida. E aí vamos para a segunda frase do versículo: e trouxeram-lhe um cego. Trouxeram-lhe é plural. Algumas pessoas se reuniram e levaram o cego até Jesus. Quem sabe eles tiveram uma conversa antes? Ô meu amigo, a gente ficou sabendo aí que tem um tal de Jesus de Nazaré, que onde ele toca tem milagre, tem unção, tem virtude, tem poder. Ele faz milagre, maravilhas, as coisas acontecem. Você quer que a gente leve até ele? E ele não pensou duas vezes. Claro, vocês podem fazer isso por mim, eu não consigo ir só. Claro, a gente vai te levar. Trouxeram-lhe até Jesus. Duas coisas aconteceram através desses homens. Eles tiveram duas atitudes. Quantas atitudes? Uma foi extremamente louvável, a outra nem tanto. A primeira atitude foi: levaram o cego a Cristo. Verdadeiros amigos
nos querem perto de Jesus e não longe dele. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus aqui. Você quer ouvir? Diga amém. Se você tem alguém na sua vida que se diz amigo ou amiga e não quer você perto de Jesus, não é teu amigo, nem é tua amiga, é inimigo e você nem percebeu. Ah, mas você já foi na igreja domingo, o que você vai fazer lá terça-feira de novo? E quinta-feira de novo? E sábado de novo? E domingo de manhã? E domingo à noite? Para que isso? Isso aí é fanatismo religioso. Deus não quer isso não. Viva a vida, seja livre. Alguns vão dizer assim: não precisa tanto. Mal sabem eles que estão tentando te afastar de Jesus. Só que verdadeiros amigos vão dizer o contrário. Vai mesmo, continua assim, é a melhor coisa que você está fazendo. Quanto mais amigo for, mais perto de Jesus nos quererá. Quem pode levantar a voz e adorar a Ele? Verdadeiros amigos nos aproximam de Jesus, não nos afastam dele. Segunda atitude desses homens não foi tão boa. Eles levaram o homem até Jesus. Até aí, nota 10. Só que olha o que o texto diz na sequência: rogaram-lhe que lhe tocasse. Pastor, mas isso não é bom? É, mas percebam o contexto. Eles estão dizendo mais ou menos assim: Jesus, a gente ficou sabendo que onde o Senhor toca tem milagre, que o Senhor é um curandeiro. Então a gente trouxe esse homem para cá, para o Senhor colocar as mãos sobre ele, ele vai ser curado e a gente volta para a nossa rotina. A gente volta para a nossa vida cotidiana. Isso significa o seguinte, trocando em miúdos para você entender melhor ainda: nós não queremos congregar na tua igreja, nós só queremos o milagre que o Senhor tem para dar. Nós não queremos compromisso contigo, nós não queremos ser discípulos do Senhor, nós só queremos a bênção, nós só queremos o toque, nós só queremos o milagre. Toca nele, ele fica são, curado, volta a enxergar e a gente vai embora para casa. Muito obrigado, tchau e bênção. Como eles, existem muitos. Vêm à casa de Deus, não para buscar a Deus, mas para buscar o que Deus tem para dar. Eles vêm ao culto e eles vêm para buscar o milagre de Deus, não Deus do milagre. A porta que Deus abre, não Deus que abre a porta. A cura de Deus, e não Deus que cura. Mas nesta noite tem um povo fiel, que não veio aqui interessado nessas coisas. Em primeiro lugar, veio para adorar. Quem veio para adorar? Quem veio? Pastor, você não sabe a dificuldade, a minha vida tem sido tão difícil, eu preciso de um milagre. Você acha que Deus não sabe? A Bíblia diz que o nosso Deus é tão grande, tão onipotente, tão onisciente, em Salmo 147, versículo 4, que Ele chama as estrelas pelo nome, cada uma delas, e Ele as conhece. Só para você ter noção do que eu estou dizendo, segundo estudos recentes da NASA, existem bilhões de galáxias, bilhões de galáxias. A nossa, a Via Láctea, é uma delas. Só na nossa, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. Só na nossa, existem bilhões de galáxias. Cada galáxia com mais de 1 bilhão de estrelas. Deus conhece todas elas e chama cada uma pelo nome. Não, para você melhorar esse glória a Deus, existem mais estrelas nos céus do que grãos de areia em todas as praias do mundo reunidas. Deus conhece todas elas. Agora você que é serva dele, servo dele, que tem se esforçado ao máximo para agradá-lo e obedecê-lo, você acha que Deus não está preocupado com o que você está enfrentando? Ele te ama, Ele vai dar um basta nisso. Só que você tem que adorá-lo mesmo em meio às tribulações. Eu sinto Deus nessa palavra. Nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos proporcionar em conforto, em milagres,
em curas, em benefícios financeiros. Tudo isso pode acontecer ou não, não é regra. Ele não precisa nos dar nada, Ele já deu o seu Filho unigênito. Você quer mais que isso? Pastor, Deus não me realizou o sonho ainda. Pastor, Deus ainda não me deu o que eu mais quero. Eu não vou desviar, eu não aguento mais. Irmão, não faça isso. Ele pode até não nos dar o que a gente quer, mas já nos deu o que a gente precisava. A salvação. A gente não merece. Você tem ideia do que significa isso? A gente estava indo a passos largos para o inferno. Satanás estava nos esperando de braços abertos. Aí Jesus apareceu no caminho e disse: não, não é por esse caminho, é por esse aqui. Mas esse aqui é mais largo, é mais plano, é mais tranquilo. Não tem farol, não tem radar, não tem buraco. Esse aqui é o caminho, Jesus. Ele disse: vamos por esse aqui. É estreito, tem buraco, tem radar, tem um monte de fiscais até. Mas esse aqui conduz ao reino eterno de glória. É para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos. Adeus, crentes pentecostais que podem adorar a Deus. É lindo isso, né? Toca nele para a gente ir embora. Aí Jesus faz algo que para mim é uma das coisas mais extraordinárias que ele fez no Evangelho. O que ele fez? Se olha, como é que é? Vocês querem me ensinar a fazer o milagre? Porque tem gente que quer ensinar Jesus a fazer, né? A irmã vai orar pelo esposo, ela diz assim: Jesus, salva o meu marido, mas tem que ser assim, assim e assim, senão ele não vem. Eu acho que Jesus olha lá de cima e diz: ah, é, minha serva? Então você está me ensinando a fazer o milagre. Tá bom. Deus não tem professor. Ele é o mestre dos mestres, rei dos reis, senhor dos senhores. Deixa na mão dele. Aí toca nele. A gente quer que toca, viu? Jesus já tinha feito milagres de diversas formas, sim ou não? Mas eles exigiram uma maneira. A gente às vezes faz a mesma coisa. E não me olha assim não, que você também já deve ter feito. Eu já fiz. Jesus tem que ser assim, senão não vai dar. Olha, parece que Jesus não sabe de nada, é a gente que sabe. A gente quer tomar a frente. Toca nele para ele ser curado. Jesus disse: vou fazer melhor. Com licença. Pediu licença para os amigos, Jesus muito educado. Pegou o cego pela mão. Veja aí no texto, versículo 23. Tomando o cego pela mão, a mão que criou o universo, a mão que escreveu os 10 mandamentos, a mão que formou todas as coisas, pegou na mão do cego. Ele estendeu a mão para Jesus. Estenda a sua para ele também. Porque a gente quer fazer o contrário. A gente quer fazer isso aqui, ó. Vem, Jesus, eu vou te mostrar por onde tem que ir, ó. É assim, esse aqui é o caminho. Não, ele estendeu, deixou-se conduzir por Jesus. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, é após, não é adiante. A gente quer ir na frente. Jesus disse: é atrás, porque quem conduz sou eu, quem sabe o caminho sou eu. Eu sou o caminho. Ele pegou na mão do cego, disse com licença, e andou com ele. Oh meu Deus, parece que eu estou vendo, eu não sei você, mas parece que eu estou lá em Betsaida. Ele pegou o cego pela mão e saiu, e começou a conversar e dialogar com aquele homem andando. O que eu aprendo aqui? Jesus quer até nos tocar, mas antes do toque do milagre, Ele tem algo muito mais importante a fazer conosco: caminhar com a gente. Está entendendo o mistério aí? Andar com Deus é mais importante que receber o milagre de Deus. Tem muita gente que recebe o milagre de Deus e vai embora, não volta mais. Eu me lembro que eu estava pastoreando uma congregação, um irmão pediu oportunidade para contar um milagre. Eu falei: bom, é milagre, né? Então dá oportunidade para o irmão. E aí, pastor, ele disse: irmãos, eu cheguei aqui, eu não tinha emprego, hoje eu tenho 2. Amém. Irmãos, eu cheguei aqui solteiro, hoje eu tenho uma esposa, eu sou casado. Eu disse: glória a Deus, mais ainda, porque a lataria não ajuda, pior que a minha. Deus fez a obra.
Irmãos, eu cheguei aqui, não tinha carro, andava a pé. Hoje eu tenho um carro. E pegou a chave do carro e balançou. E os irmãos disseram glória a Deus. Para minha surpresa, foi o último culto dele. Ele estava ali para receber as bênçãos de Deus, não para andar com Deus. Recebeu, foi embora. Agora quem anda com Deus, independentemente de receber ou não o que quer, continua firme na caminhada. Ele queria o toque, Jesus disse: eu quero andar. A gente quer o toque e Jesus quer caminhar conosco. Andar com Deus é mais importante do que receber o milagre de Deus. Quem quer andar com Deus essa noite? Só que andar com Deus não é uma questão momentânea. Não é igual a gente faz quando a gente diz assim: preciso perder uns quilos, vou caminhar. E caminha um dia, dois, depois desiste. Não, andar com Deus é um ato contínuo. Gênesis capítulo 6, versículo 9, está escrito assim: e Noé corria com Deus. É assim que está escrito? Ah, não é não, né? Como é que está escrito lá? E Noé andava com Deus. Porque correr é uma coisa, andar é outra. Nós vivemos na era da tacocracia. O que é isso? Governo da velocidade. Tudo tem que ser rápido, tudo que é fast nos chama atenção, nos incentiva, principalmente fast food. Tudo que é fast, tudo que é rápido, em inglês, fast é rápido. Tudo que é rápido, a gente quer. Só que com Deus não é assim que funciona. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro em todas as suas, plural, gerações, plural. Nós vivemos uma geração, né? No máximo duas. Ele viveu várias. Em todas elas ele foi conhecido como homem justo e íntegro. Ficar entre nós, irmãos, com todo respeito, depois que morre, todo mundo é bom. Noé em vida foi conhecido como homem justo e íntegro, porque ele andava com Deus. Jesus convidou o homem para andar com ele. Vamos andar? E começou a andar com ele. Pastor, como é que anda com Deus? É muito fácil, não precisa nem ler livros teológicos sobre o assunto. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. São 4 coisinhas básicas. Se quiser anotar, eu acho desnecessário, mas para quem gosta: oração, jejum, Bíblia e adoração. Oração, jejum, Bíblia e adoração. Adoração, Bíblia, jejum e oração. Oração é uma das coisas mais importantes na nossa caminhada com Deus. Ouve-se muito falar de oração e pouco se ora. Sim ou não? A gente fala de oração, canta sobre oração, mas na hora de orar a gente vê que a coisa não é tanto assim. Eu tive o privilégio de estudar com vários mestres extraordinários. Um deles foi o Dr. Russell Shedd. E tantas frases interessantes que ele dizia. Uma delas era a seguinte: a diferença entre a nossa geração e a geração passada de crentes é que os crentes do passado oravam por horas que pareciam minutos. A geração atual ora por minutos que parecem horas. Tem gente que perdeu até aquele lindo costume das Assembleias de Deus, que é entrar no templo, se ajoelhar e orar. Tem gente que acha que está num cinema. Ele já chega, já entra, já senta, cruza a perna, coloca a mão assim no banco. E que hora que vai começar esse culto, hein? Meu Deus do céu, vai perder tempo. E o povo orando e ele lá com a cara para cima. Nem aquela oraçãozinha de ponta de nariz, né? Jesus, me abençoa no varejo, perdoa meus pecados no atacado. Porque para pedir perdão a gente pede rapidinho. Agora para pedir coisas a gente fica, né? Uma a uma. Deus quer que nós oremos mais. Oração é extremamente importante para caminhar com Deus. A minha vida, todas as batalhas que enfrentei desde o início do meu ministério, junto com a minha esposa, junto com a minha casa, foram vencidas em oração. Culto no lar, sabe, parece que ninguém está vendo, parece que não tem valor, né? Você abre a harpa ali, começa a cantar com a família, com a esposa, com os filhos, parece que não tem nada ali de especial, porque, né, não tem aquele movimento, aquela... irmão, você não tem noção do poder que há na oração. Eu ouvi algo de um grande teólogo, um amigo,
a quem eu devo muito, e ele disse uma frase extraordinária. Ele disse assim: se nós acreditássemos de fato no poder da oração, o culto mais frequentado da igreja seria o culto de oração. Eu disse, ele tem toda a razão. Mas muitas vezes a gente deixa de crer. A oração é necessária. Só que tem gente que acha que a oração é algo obrigatório e enfadonho, porque não se apercebeu do ensino poderoso a respeito da oração. A oração não é um fardo, a oração é privilégio dos íntimos. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, pai do existencialismo, ele tem uma frase maravilhosa. Ele dizia assim: a oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Você pode entrar no seu quarto nesta madrugada, ficar 12 horas, 24 horas de joelho orando, sem levantar nem para beber água. Quando você levantar da oração, Deus continua o mesmo. Agora você nunca mais será o mesmo, porque a oração não muda Deus, Ele é imutável. A oração muda quem ora. Quanto mais você ora, mais parecido com Deus você fica. Aleluia, aleluia. A oração, é que a gente acha que a oração é algo que é obrigatório, é um fardo. Eu tenho que orar. Eu tenho que orar porque senão vão dizer que eu não sou crente. Eu tenho que orar porque senão eu não vou receber a bênção. Olha isso, gente, que mentalidade é essa? Oração não é para pedir, oração é para se relacionar com Deus. E no meio desse relacionamento, de vez em quando a gente pede alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. É o privilégio daqueles que creem em Deus. Quando você ora a Deus, você está falando com Deus, conversando com Deus. É porque tem gente que lê o texto e diz assim: perseverai na oração, orai sem cessar, pedi e dá. Aí a pessoa lê esses textos e diz assim: então tem que ficar orando, pedindo, repetindo, até Deus não aguentar mais. Tem gente que tem essa noção. Deus está lá no céu e fala: não aguento mais ouvir essa oração. Tá bom, vai lá, anjo, entrega a bênção dele. Não, irmão, não existe isso. Deus tem prazer em te ouvir. Deus não fica enfadado com a nossa oração. Pelo contrário, Ele fica alegre. Tempo com Deus não é perda, é investimento. Invista mais na oração. Aí, eu me lembro da frase do grande teólogo americano David Wilkerson. Infelizmente faleceu junto com sua esposa num acidente de carro, mas ele dizia algo assim. Ele dizia: não culpe a Deus por não ouvir e responder às suas orações egoístas, quando você não ouve a voz dele para ser obediente. Porque a gente é especialista em pedir para Deus, mas a gente não é tão especialista em obedecer a Deus. E Deus prefere obediência do que sacrifício. Então, quando você está orando, não é que você está numa condição de petição total e que Deus vai te atender só porque você está insistindo. Não. Orar sem cessar significa: continue se relacionando com Deus sempre. Porque tem gente que só ora no 90. Meu Deus, não sei nem se eu posso dizer essas coisas. Mas Deus está... Só chama Deus na emergência, pastor Carlos. Só na emergência. Ele nem lembra que Deus existe. Passa o ano todo, se tiver tudo bem, pronto. Aí, irmão, aí que não lembra mesmo. Agora é só surgir uma situação difícil e ele: Senhor, tem misericórdia. Sou teu servo. Ah, você lembrou? Ah, lembrou? Foi: Senhor, eu sou tua serva. Ah, é? Faz tempo que você não fala comigo, hein? Quem é pai, quem é mãe? Diga amém. Levante a mão. Isso, tem bastante, quase todo mundo, né? Glória a Deus por isso. Quem não é vai ser, em nome de Jesus. Mas o que você diria de um filho
que não fala com você, vivendo na mesma casa, passa meses, nem olha na tua cara, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem a paz do Senhor. Mas é só surgir uma situação, uma emergência, e ele ou ela vem: papai, mamãe, o que você quer? Você já sabe? Eu preciso de me ajuda aí, preciso comprar uma coisa, ou seja, só fala com você quando precisa de você. Não gosta de você, gosta do que você tem. Não quer você, quer o que você tem para dar. Quando você ajoelha para orar, o que é que Deus pensa lá no céu? Já parou para pensar isso? Será que Deus diz assim junto com os anjos: ixi, lá vem, alguma coisa aconteceu errado lá? E os anjos já dizem: ixi, Senhor, o negócio está feio, hein? Está orando. Ou quando você ora, lá em cima os anjos dizem: Senhor, ele chegou, ela chegou, posso abrir a sala do trono? Pode. É o horário dele, é o horário dela. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Eu costumo comparar a oração a uma ligação telefônica. Eu não sei, os mais jovens, os adolescentes que aqui estão, não sabem disso, mas esse aparelho já serviu para a gente fazer ligações um dia. A gente ligava para as pessoas, e aí quando você recebia uma ligação que você não conhecia, você falava: não, quem é? Meu Deus do céu, alô? Pois não? Ah, é do banco tal, tá repreendido, em nome de Jesus, nem sei quem é, sangue de Jesus tem poder, tchau. Agora quando você olha e diz: puxa, uma pessoa que você gosta muito, um amigo íntimo, uma amiga íntima, com licença, atende. E aí, varão, paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, meu querido. E vai embora, fica 1 hora, e nem vê a hora passar. Como chama-se isso? Intimidade, relacionamento, amizade. Aí eu entendi, porque alguns chegam na igreja e nem oram quando chegam. Porque alguns chegam para orar e não conseguem ficar mais de 2 minutos ajoelhados falando com Deus, porque não tem intimidade com quem está do outro lado da linha. Porque quem tem, quanto mais ora, mais quer orar. Tem gente que, se deixar, fica o dia inteiro em oração e não vê o tempo passar. Agora a gente vive na era da distração. Satanás percebeu que ele não pode nos destruir, porque nós somos a igreja, e Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ela é minha. Então ele não pode nos destruir. Ele entendeu que pode nos distrair, e ele tem usado todos os artifícios para nos distrair. E a distração pode se tornar tão prejudicial do que o pecado. Por exemplo, lá em Mateus 24, estou finalizando, Mateus 24, 36 em diante, Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem. E ele fala: assim como foram nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Qual o pecado que eles faziam, pastor? Comiam, bebiam, casavam-se e noivavam, davam-se em casamento. Para pensar, qual é o pecado em comer? Comer é pecado? Sim ou não? Graças a Deus, né? Beber é pecado? Beber, ali está falando, você sabe, né? Líquidos, né? Não álcool, né? Pelo amor de Deus. É pecado você beber um suco, beber água? Não, não é pecado. Casar é pecado? Noivar é pecado? E por que ele está falando sobre isso? Porque ele não falou assim: nos dias de Noé eles faziam festas e orgias, nos dias de Noé eles adulteravam, eles se prostituíam, eles matavam uns aos outros. Não, Jesus não falou nada disso. Ele disse: nos dias de Noé eles se distraíram a ponto de não verem o dilúvio. Está cheio de crente que vai ficar quando o arrebatamento acontecer. Ele é um crente direitinho, ele não está pecando, não está adulterando, mas ele está mais distraído do que tudo. E a distração leva para o inferno, assim como o pecado. Então Jesus está te dizendo nesta noite: ore mais,
Vida de oração não prejudica ninguém, só abençoa. Invista mais tempo na oração. Esqueça um pouco disso aqui. Esqueça um pouco do trabalho. Esqueça um pouco das preocupações diárias. Eu sei que é difícil, eu sou homem, sou pai de família, eu sei como é, mas é necessário entregar nas mãos de Deus a nossa vida. Confie no Senhor e Ele mais o fará. Para avançarmos, o texto diz: levou-o para fora da aldeia. Jesus pegou ele pela mão e o levou para fora da aldeia, porque a aldeia está debaixo de maldição. E quem está debaixo de maldição não pode ver milagre, né? Porque eles não receberam milagres, porque eram incrédulos. Qual era o pecado de Betsaida, Corazim e Cafarnaum? Incredulidade. Sabia que existe uma certa galera por aí, um grupo chamado de crentes ateus? Pastor, ou é crente ou não é. Como é que é crente e ateu ao mesmo tempo? É um contrassenso, é uma frase paradoxal. Não tem como? Pior que tem. Ele diz que é crente, ele diz que serve a Deus, ele diz que crê no que está na Bíblia, mas ele vive como se Deus não existisse e como a Bíblia não fosse nada. Crentes ateus. Agora, é interessante que Jesus levou ele para fora da aldeia, porque a aldeia está cheia de incrédulos, e incrédulos não conseguem ver milagres. Teve lugares que Jesus não fez milagres, não é porque ele não podia fazer, ele é Deus, mas por conta da incredulidade. A incredulidade desonra a Deus, e onde Deus é desonrado, ele não age. Levou para fora da aldeia. Tem hora que Jesus precisa nos tirar da nossa condição e nos colocar em outro lugar, em outro ambiente, em outra geografia, para fazer o que Ele quer fazer conosco. Se deixe levar por Ele, deixa Ele te conduzir para o caminho certo, deixa Ele te levar para onde Ele quer. Ele levou ele para fora da aldeia, levantou-se e disse assim, cuspiu nos olhos dele. Pastor, misericórdia, que é isso? Cuspiu, que coisa estranha. Para nós é estranho, porque nós estamos há quase 2000 anos distantes do texto. Nós estamos no Brasil, nós estamos em São Paulo, nós estamos em outra cultura, em outra geografia, em outra história, em outro contexto, em outra época. Para nós isso é estranho, mas para o judeu daquela época, a saliva tinha propriedades medicinais. Eles acreditavam, era uma superstição. Quem está entendendo, diga amém. Eles acreditavam que a saliva tinha poderes terapêuticos e medicinais. Então, quando alguém estava enfermo em casa, por exemplo, diz o Talmud que eles pegavam a saliva do primogênito e tocavam na enfermidade. Eles achavam que isso traria cura. Jesus, sabendo disso, por ser judeu, e o cego era cego, mas não era surdo, portanto conhecia essa cultura e essa história, Jesus fez um ponto de conexão. Jesus usou esse artifício 3 vezes. Lembram? O cego de nascença, surdo mudo e o de Betsaida. Usou saliva nesses 3 milagres. E nos 3 a cura aconteceu. Pastor, então quer dizer que temos 3 versículos, temos doutrina, base doutrinária, para sair cuspindo em todo mundo aí, fazendo milagre. Não, irmão, não faça isso. Em primeiro lugar, que esse negócio de 3 versículos para fazer doutrina não existe em lugar nenhum da Bíblia. Isso foi uma criação nossa. Mas é interessante que Jesus não está fazendo disso uma norma, nem uma prescrição doutrinária, mas Ele está revelando algo interessante. Ele está promovendo a fé? Não, homem. Ele está ali fazendo algo para que ele pense, reflita. Ele é surdo, ele é cego, mas não é surdo. Então, olha só o que acontece. Jesus tocou saliva nos olhos dele, cuspiu nos olhos dele. Ele automaticamente deve ter entendido: opa, saliva cura, esse homem vai me curar, eu vou receber um milagre. Aí Jesus faz a pergunta crucial aqui. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, preste atenção, pelo menos aqui, que esse aqui é o ápice, pelo menos na minha opinião. Jesus disse: você está vendo alguma coisa? Ele olhou: vejo. Você não disse nem glória a Deus? Gente, o homem era cego. O homem, ele não tinha,
ele não tinha miopia, ele não tinha hipermetropia, ele não tinha astigmatismo, ele não tinha catarata, ele não tinha glaucoma, ele era cego. Cego vê alguma coisa, sim ou não? Aí Jesus perguntou para ele: você está vendo alguma coisa? Ele disse: vejo. Ele foi curado. Você não deu nem glória a Deus? Claro, porque você leu o texto. Espera aí, pastor, o texto não parou por aí. O texto continua. Ele disse assim: eu vejo, mas vejo os homens como árvores que andam. Eu estou vendo, mas estou vendo embaçado. Ele estava enxergando, mas estava vendo turvo. Irmão, com todo respeito, se eu estivesse lá, eu tinha brigado com esse cego. Eu não tinha aguentado, não. Por quê, pastor? Irmão, o camarada é cego. Os amigos levam ele até Jesus. Jesus toca nos olhos dele. Ele está vendo as pessoas como árvores. Ele não via nada, agora está vendo. Ainda está reclamando. Essa é a nossa mesma situação. Pastor, ainda não recebi o milagre que eu gostaria. Mas já recebeu mais do que você merecia. Então agradeça. A gente é ingrato demais. É que a gente só quer ver e a gente só foca naquilo que a gente não recebeu e esquece de agradecer pelo que a gente já recebeu. Então, vamos fazer um exercício rápido aqui para eu finalizar. Olha no retrovisor da vida e veja onde você estava e onde você está. Veja quem você era e veja quem você é. Veja como você falava e veja como você fala. Veja como você andava e veja como você anda. Veja como você se vestia e veja como você se veste. Veja onde você entrava e veja onde você entra. Deus está aqui. Ele transformou a nossa vida. E a gente é tão ingrato que a gente não agradece. A gente foca no que: mas eu não tenho ainda, eu não comprei ainda, eu não conquistei ainda. Aí Jesus olha para a gente e diz assim: você não via nada, agora você está vendo. Mas está embaçado ainda. Irmão, é só Deus para ter paciência com a gente, fala a verdade. Com a gente, porque a gente é assim. Natureza pecaminosa. Eu não sei vocês, mas eu olho para trás, no retrovisor da vida, e eu digo: Senhor, muito obrigado, porque não era para eu ser pregador, não era para ser pastor, não tinha a menor condição, uma pobreza extrema. Meus pais nem o ensino fundamental tinham concluído, nunca voaram de avião na vida, não fizeram faculdade. A gente morava na favela, na periferia da Zona Sul, a vida toda assim, sofrendo. Eu aceitei a Jesus numa igreja fundo de garagem, tinha umas 10 pessoas lá, e lá Deus falou comigo. Lá Deus usou profetas para dizer: eu vou fazer de você um pregador da minha palavra. Eu vou te levar pelos 4 cantos desse mundo para pregar a minha palavra. E eu pensava comigo: como que isso vai acontecer? E eu contava para algumas pessoas, todo feliz. E algumas pessoas desanimavam e diziam assim: não, Rodrigo, esquece isso aí é profeta querendo te animar. Você não tem pai pastor, ninguém na sua família é crente. Como é que você vai ter? Não tem ninguém influente na sua casa, não tem ninguém para te dar um empurrãozinho. Olha onde você congrega. O povo não sabe nem ler. Eu dizia: mas irmão, Deus falou. Não, isso aí é coisa da cabeça deles. E aonde eu ia, Deus falava comigo. Era ciclo de oração, era vigília, era no monte onde eu fosse. Deus usava alguém e falava a mesma coisa. Eu disse: eu creio no que Deus fala, o que os outros falam, deixa pra lá. O problema é que você fica dando ouvido a quem não deve. Dê ouvido a palavra de Deus, que Ele vai cumprir. Teve época da minha vida, meus irmãos, morar de favor, sabe, essas coisas assim, que humilha a gente até o último estágio. E você não ter o que comer, ter vontade de comer uma pizza e não ter, porque se comprar a pizza desintegra no final do mês e não pode, e aí aquela coisa toda. E eu orava: Jesus, eu certo, está com vontade de comer uma pizza hoje, aquela com muito queijo, Senhor, aleluia, bastante tomate. Aí de repente, olha como Deus cuida da gente. Ligava alguém: ô Rodrigão, Pai do Senhor, você está fazendo o quê? Eu falava: não estou fazendo nada, estou tranquilo. Você não quer vir aqui em casa não, para a gente conversar e comer pizza? Aí eu, claro, também não ia, né? Rapaz, eu vou ver aqui com a minha esposa, né?
qualquer coisa eu vou sim. Tá bom. Irmão, quando ele desligava, eu estava na porta dele. E ele falou, mas rapaz, já chegou. Eu falei, pois é, estava tão perto aqui, nem tinha visto. E comia, irmão. Aleluia. Deus cuida de nós. Olha para trás, olha onde você pisava, olha quem você era. Esses dias a gente fez uma mudança, pastor, e aí a gente estava olhando álbuns, olha, os jovens não sabem o que é álbum, vou te falar o que é álbum, você que é adolescente, você que é jovem. É um livro que a gente colava foto. A gente colava foto. Aí era o álbum do meu casamento, 20 anos atrás. E aí, irmão, eu olhei aquele álbum, eu olhei para minha esposa e disse, vem cá, amor, vem cá, rápido. Ela disse, o que foi? Eu disse, vem cá, me dá um beijo, me abraça. Ela disse, oxe, tá ficando maluco. O que foi? Você me ama demais? Para casar com um cara desse aqui, feio demais. Só tinha orelha e nariz, irmão. Só a linha, só a capa do Batman, a capa da gaita, o refil da caneta Bic. E pobre de marré. Pode um negócio desse? Deus faz milagre, sim ou não? Então, receba essa palavra. Você que é solteiro, irmão, se eu casei, tenha fé. E aí eu olhei para ela e disse, meu amor, você me ama muito, porque não tinha onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar, né? Casou comigo, glória a Deus, confiando na chamada, na promessa, na vida com Deus que eu tinha. Deus faz milagre. Eu tinha um terno e só tinha aquele, eu tinha ganhado, era bege. Irmão, bege, mas não era bege bonito igual os de hoje, né? Era aquele bege. E eu só tinha aquele, então era só aquele, para pregar, para ir para o culto, para ir para o aniversário, para ir para o casamento. E os irmãos olhavam de longe, a quilômetros, olha lá, o Rodrigo está vindo. Mas rapaz, você enxerga bem? Não, é por causa do terno. É o irmão do terno bege. Só tinha aquele. E eu falava, Jesus, eu creio nas suas promessas. Deus cuida da gente. Olha para trás, hoje você tem 2, 3, 4, 5 ternos. Hoje você tem vários sapatos para escolher. Abre o guarda-roupa e diz, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Vai se converter, irmão, em nome de Jesus. Você tem. Você podia até não ter, mas hoje você tem. Deus abriu as portas. Agradeça a Deus. Você não via nada, hoje está vendo. Mas está embaçado, pastor, mas está vendo? Está melhor que antes. É isso que Deus está falando. Eu ia falar para esse cego, você não via nada, está melhor do que antes, agradeça a Deus. Eu duvido alguém que serve a Deus de verdade, duvido é o dó, você olhar para trás e dizer assim, antes que eu não servia a Deus era melhor do que agora. Eu duvido, agora é muito melhor. Olha só o que Deus fez na sua vida, levante a mão e agradeça. Só que não parou por aí, porque aquele que começou a boa obra, ele termina. Deus não faz nada incompleto. Aí Jesus tocou a primeira vez, você está vendo? Tô, mas está embaçado. Aí Jesus foi lá e tocou a segunda vez. Jesus é o Deus da segunda chance. Se você pecou, falhou, errou, Ele está te chamando hoje. Você que nos assiste pela live, em nome de Jesus, volta para Ele agora. Ele não desistiu de você. Ele é o Deus da segunda chance. Tocou pela segunda vez. Pastor, por que pela segunda vez? Essa é a única vez. Tem 35 milagres que Jesus fez na Bíblia, descritos. Não foram só os 35 que ele fez, mas na Bíblia tem 35. É o único que ele fez em 2 etapas. Por que ele não pôde fazer da primeira, pastor? Não, porque ele sempre faz algo para ensinar. Ensinar quem? O cego? Não, a gente. Dr. Craig Keener diz o seguinte, que o ato de Jesus tocá-lo 2 vezes é uma parábola encenada. Não é a passagem que é uma parábola. Preste atenção para não dizer que eu disse que eu não disse. O ato de Jesus tocá-lo 2 vezes é uma parábola encenada. Por quê? Porque eles estão vindo de um milagre, multiplicação de pães, milagre extraordinário, curas. Eles tinham visto Jesus fazer coisas maravilhosas, expulsar demônios. Eles acreditavam, eles enxergavam Jesus turvamente, porque eles criam que Jesus era curandeiro, exorcista, e fazia milagres e multiplicava alimentos. Mas não criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles viam embaçado. Jesus está dizendo, vocês são esse cego aqui, ó. No primeiro toque ele vem embaçado. Era para estar vendo mais. Vocês só veem uma parte do meu ministério. Vocês estão esquecendo de ver a mais importante. Eu sou o Filho de Deus e sou Deus. Aí ele toca a segunda vez. Tocou a segunda vez e disse,
E agora, você está vendo? Ele disse, agora eu vejo perfeitamente, nitidamente a todos. Não vai terminar do jeito que está. Deus vai completar a obra na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele vai fazer e você vai enxergar completamente o que Deus está fazendo. Quem crê, diga glória a Deus. Finalizo agora para não passar do horário. Jesus olhou para ele e disse, tenho 2 mensagens para você. Ele disse, eu não enxergava, agora eu estou vendo. Eu quero ser um missionário. Eu acho que ele fez isso, porque pelo texto dá a entender. Assim como o gadareno, quando foi liberto dos demônios, o que ele disse? Eu quero ser missionário. Jesus disse a mesma coisa que disse para ele. Você quer ser missionário? Ele disse, quero, Jesus. Eu imagino que ele pediu. Agora eu estou vendo, agora eu posso ir para onde eu quiser. Eu quero te servir para agradecer. Eu quero ser missionário. O Senhor me envia? Jesus deve ter dito assim, eu te envio. Vou te enviar agora. O Senhor vai me enviar para a África? Não. Para a Europa? Também não. Para a América? Não. Para onde então? Para o Oceano? Não. Vai para a tua casa. Melhor lugar para ser missionário é em casa. Quem não consegue ser missionário em casa vai ser missionário aonde, gente? Vai para a tua casa. Porque se tem alguém que precisa ver o que eu fiz na tua vida, são aqueles que te conhecem melhor do que ninguém. Então se você agora foi transformado, eles vão saber que eu sou o Deus que transforma, porque você foi curado. Vai lá, vai para a tua casa. Segunda ordem, não entres mais na aldeia. A gente saiu da aldeia para nunca mais voltar. Irmão, tem gente querendo voltar para a aldeia. Volta para você ver. Você acha que Deus vai te impedir? Vai mandar um anjo do céu? Pelo amor de Deus, não volte para o mundo. Volta e quebra a cara. Agora, se você é grato, você saiu de Betsaida para seguir para Jerusalém. Anda com Jesus e você vai ver o melhor caminho. Pastor, posso orar pelos irmãos? Por favor, fique de pé. Me dê o privilégio de orar por você. Eu estou sentindo uma presença tão gloriosa do Senhor. A palavra de Deus foi exposta, foi ministrada. Deus está falando aos nossos corações. Abra o teu ser para Ele hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, feche seus olhos, ore comigo. Seja grato, agradeça a Ele, agradeça a Ele. Diga, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo batismo no Espírito Santo. Obrigado pelos dons. Obrigado por abrir os céus para mim. Eu não mereço, eu não sou nada. Sem Ti eu sou pó. Sem Ti eu não existo. Mas o Senhor fez. O Senhor enviou o Seu Filho unigênito. O Senhor entregou-se. O Senhor está tocando no seu coração agora. O toque de Jesus é transformador. Eu não conheço ninguém que foi tocado por Jesus e continuou da mesma maneira. Jesus te tocou. Pregue a palavra. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Vai para a tua casa. Mostra para os teus que você é, que você foi transformado, que você foi tocado por Jesus. Na empresa, no trabalho, na escola, na faculdade. Pregue. Mostra quem é Jesus. Chomai Jokamanda. Oh, se eu soubesse cantar, eu ia cantar aquele hino que diz assim: tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, encheu meu coração. Sacamaderebacala xandarabaçu. Quando o Senhor Jesus me tocou, Ele está tocando-nos nesta noite.